Boa noite, queridos, graça e paz. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Muito bom estar mais uma vez aqui com os queridos irmãos. Muito bom. Glória a Deus por tudo que já tem acontecido nessa noite aqui, entre nós. Glória a Deus por esse tempo tão especial de louvor. Glória a Deus, não é, pela nossa contribuição. Glória a Deus pela libertação, pelos testemunhos. Glória a Deus pela sua presença entre nós. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que o Paulo escreveu aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, muito obrigado pela oportunidade renovada para nós de abrirmos a Tua palavra na Tua presença. E nós fazemos isso com expectativa, com desejo de que o Teu Santo Espírito nos guie à Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a ouvir aquilo que o Senhor mesmo deseja dizer a cada um de nós nesta noite. Por meio da Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Por meio da Tua palavra, que haja transformação na nossa história. Por meio da Tua palavra, Senhor, que nos aproximemos mais de Ti e da Tua vontade. Assim oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gosto muito desta carta que o Paulo escreveu aos nossos irmãos que moravam na Galácia ali no primeiro século, não é? E uma das coisas que eu gosto nessa carta é que ela é uma carta bem autoexplicativa. Ler a carta de Paulo aos Gálatas é uma experiência muito gostosa. Eu gostaria de sugerir isso a você, que você na sua casa, nesses dias, considerasse a possibilidade de ler esta carta sem dar atenção nenhuma aos números, não é? Número de capítulo, número de versículo, sem dar atenção nenhuma aos títulos que estão no meio aí, aos títulos que a editora põe, não é? Ler esta carta considerando isto, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a um grupo de cristãos como nós, não é? Lá no início desta chamada era cristã. E quando você ler essa carta, se você ler, você vai perceber claramente por que Paulo a escreveu. Interessante, tem textos da Bíblia, trechos que a gente lê, inclusive outras cartas, que a gente fica se perguntando, né? Mas por que será que o Paulo está dizendo isso para essa igreja? Por que ele entrou nesse assunto, nessa carta? Mas na carta aos Gálatas, fica muito claro porque Paulo está escrevendo e o tema, o assunto que ele vai tratando, tem uma linha muito visível para nós, do começo ao fim. Paulo vai escrevendo aos irmãos lá na Galácia. Por quê? Porque aquela igreja estava sendo assediada por pessoas que estavam tentando inserir na vida daquelas pessoas, na sua prática de fé, elementos do judaísmo. Pessoas que estavam tentando convencer aquelas pessoas de que era muito importante, de que era fundamental, de que era necessário que elas acrescentassem ao que elas já tinham aprendido
que era Jesus Cristo, a cruz, que elas precisavam acrescentar a prática da lei, elas precisavam acrescentar costumes, como guardar esse dia, aquele outro dia, como praticar tal festa, tal ritual. E o Paulo vai escrevendo por conta destas coisas à igreja. E no capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, o Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Isso já nos chama a atenção, que nós devemos tomar muito cuidado, porque é interessante, nós vivemos numa época em que nós estamos muito expostos à pregação do evangelho, né, pastor? A gente liga o rádio qualquer hora do dia, consegue sintonizar uma rádio gospel, não é? A gente liga a televisão, começa a zapear qualquer hora do dia, a gente encontra alguém pregando o evangelho, e isso pode nos parecer que é uma coisa extraordinária, não é? Poxa, que legal, que eu posso ficar a semana inteira ouvindo alguém pregar a Bíblia, alguém ensinar a Bíblia. É mais ou menos legal, isso aí, depende do que você está ouvindo. E o Paulo chama a nossa atenção para o fato de que uma pequena distorção na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na interpretação da palavra, uma pequena distorção, uma interpretação um pouquinho diferente daquilo que a gente está aprendendo lá na igreja, pode, na verdade, se tratar de nós estarmos ouvindo um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então, muita calma nessa hora, não é? Muita calma nessa hora, com essa alegria de, puxa, que legal, vou assistir mais um culto, mais uma pregação, no rádio, não sei quem, adoro ouvir, a gente adora ouvir tanta gente, né? Porque fala bem, porque, enfim, porque é alegre, porque é violento com as palavras, enfim, cada um gosta de um jeito, né? Presta atenção qual evangelho que você está ouvindo. E o Paulo começa a sua carta dizendo isso. Para eles, nossa, eu estou admirado que vocês estão tão rapidamente abandonando, olha isso. Às vezes a gente escuta uma coisa baseada na palavra de Deus, e escutar aquilo, seguir aquilo, aprender aquilo e incorporar na nossa vida, significa simplesmente a gente abandonar o evangelho de Cristo. Presta atenção. E ele continua dizendo isso. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, a gente deve ouvir a palavra de Deus sempre com muito cuidado, viu? Sempre com muito cuidado, sempre com muita, sabe o quê? Reflexão. Sempre com muito, sabe o quê? Comparação. Sinceramente, eu escuto irmãos, não vou citar nomes, né? Mas eu escuto irmãos que falam assim, eu gosto muito de ouvir fulano pregar. E também gosto muito de ouvir o Beltrano pregar. Eu não perco uma pregação deles dois. E eu fico pensando assim, meu Deus,
Mas esses dois pregam coisas tão diferentes um do outro. Como que pode a pessoa gostar tanto de ouvir os dois, se os dois são tão diferentes, creem de maneira tão diferente a respeito da palavra de Deus, ensinam coisas tão distintas? Nós devemos prestar atenção. Os irmãos têm uma liderança espiritual que os ensina a palavra de Deus. Uma liderança espiritual preocupada em lhes ensinar uma palavra sadia, uma palavra pura, uma palavra coerente com o todo do ensino da Escritura. Presta atenção. Olha o capítulo 3, o que ele diz. O Paulo estava meio bravo. Ó Gálatas, insensatos, seus tolos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas, o que aconteceu com vocês? O centro da mensagem que foi apresentada a vocês não era o Cristo crucificado, não era a morte de Cristo na cruz, no seu lugar. O centro da mensagem que lhe foi pregada, quem enfeitiçou vocês, que vocês não estão mais tendo Cristo no centro? Eu gostaria de saber apenas uma coisa, ele diz no versículo 2 do capítulo 3. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Interessante que Paulo estava dando uma dura, não é? Eu não estou dando dura, hein, pessoal? Só o Paulo que estava. O Paulo estava dando uma dura numa igreja, e ele sabia, ele não tinha dúvida, e sabia que aqueles irmãos também não tinham dúvida, de que eles tinham o Espírito Santo de Deus. Interessante, não é? Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, muitas vezes, olha só, o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo vem sobre nós, está em nós, aleluia, por obra e graça do Senhor nosso Deus. Amém? O Espírito Santo está sobre nós por obra e graça, por bondade de Deus, o nosso Pai. Ele está em nós. Isso não significa garantias de que a gente não possa errar, mesmo com o Espírito Santo em nós, porque nós podemos nos distrair dele. Nós podemos dar ouvidos a outras vozes. Nós podemos dar preponderância à nossa carne, mesmo o Espírito Santo estando em nós. Sabe por quê? Por causa de um dos temas centrais dessa carta, que é a nossa liberdade. Como Deus preza a nossa liberdade. Será que vocês são tão insensatos, tão tolos, versículo 3 do capítulo 3, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês. Paulo também não tinha dúvida de que havia milagres acontecendo naquela igreja. Interessante, viu, gente? Milagres acontecendo não são uma evidência de que a comunidade está andando direito e está entendendo direito a palavra. Pensa nisso.
milagres acontecendo e o poder do Espírito Santo se manifestando, não são necessariamente uma evidência de que nós estamos entendendo direito a palavra de Deus. São uma evidência de que Deus é bom. São uma evidência de que Deus é bom. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então, o que estava acontecendo ali e que fica claro? Vocês concordam que fica claro isso? Aqueles irmãos estavam sendo colocados em dúvida por conta do que eles estavam ouvindo, se a fé deles e se a relação deles com o Senhor era uma relação mediada, baseada, alicerçada na fé, ou se era uma relação alicerçada na prática da lei. É por isso que Paulo escreve para eles. É por isso que Paulo escreve para eles. Porque Paulo lhes tinha ensinado que eles eram salvos pela fé, que o Espírito Santo era dádiva de Deus por meio da fé, e que a vida deles não era mais agora orientada pela lei, que aliás, eles sendo gálatas, sendo gentios, a lei era até novidade para eles. A lei era novidade para eles. Porque os apóstolos, eles tinham que falar da lei, se referir à lei, quando eles pregavam aos judeus. Quando eles pregavam aos gentios, eles não precisavam falar da lei. Bastava apresentar Jesus. Não é verdade? Bastava apresentar Jesus. Paulo não precisava fazer essa volta para explicar a lei, a libertação do Egito, o Moisés, o Cordeiro, o sacrifício e tal, até chegar em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Com os gentios, o Paulo ia direto em Jesus. Paulo ia, para que explicar a lei se eles não conheciam lei, se eles não seguiam lei, se eles não amavam lei, se eles não... Paulo apresentava o Deus, Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, seu Filho, que se fez carne e morreu por todos. E era isso que o Paulo apresentava. Só que aí, naquelas igrejas nascentes, apareciam os cristãos judaizantes querendo trazer os costumes e a prática da lei. E o Paulo vem corrigir isso, e corrigindo isso, ele vai falar da liberdade. Da liberdade. E vejam o que ele fala no versículo 23 do capítulo 3. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados não pela lei, mas pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, não estamos mais sob o controle da lei. Paulo não está dizendo, agora ninguém mais precisa fazer nada do que está na lei. Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo, queridos, vocês agora têm a lei escrita no coração de vocês, o Espírito Santo do Senhor habita em vocês. A vida de vocês é dirigida pelo Espírito Santo de Deus agora, que vocês receberam pela fé. Não é pela prática da lei, não é pelos ritos, não é pelos dias, não é pelas festas, não é por comer isso, não comer aquilo. A lei era um tutor, ela cuidava do povo de Deus durante um período. E no capítulo 4, olha que interessante essa figura. Primeiro versículo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que ele está dizendo? Ele está falando do povo de Israel, que enquanto era tutoriado
pela lei, vivia sobre quem que vive com um tutor, quem que está debaixo de uma tutela, quem é menor de idade, quem é criança, quem não tem autonomia, quem não tem responsabilidade por si mesmo, não é verdade? Então ele diz, sob a lei, vocês eram como menor de idade. E o menor de idade em nada difere de um escravo. Em nada difere de um escravo. Então quem está sob a lei é escravo, não é livre. É escravo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, éramos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos, nós, os que estávamos sob a lei, recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, paizinho, papai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Você não é mais escravo, mas filho. Você não é mais escravo, mas livre. Tá certo? Mas livre, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então o apóstolo Paulo vai escrevendo essa carta e ele vai afirmando esse tesouro que é a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. A liberdade que nós temos em Jesus Cristo. O fato de que nós não andamos mais debaixo de um tutor, em Cristo nós não precisamos de alguém que nos dirija a vida, alguém que diga exatamente o que nós temos que fazer o tempo todo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E no capítulo 5, o Paulo faz duas afirmações a respeito dessa liberdade, que é o que eu gostaria de deixar hoje à noite com vocês de maneira muito especial. Porque eu creio que essas duas afirmações que o Paulo faz, eles são duas balizas, são dois marcos muito preciosos da palavra de Deus para a liberdade para a qual nós fomos chamados. Porque convenhamos, a liberdade é um negócio assustador. A liberdade assusta todo mundo. É comum ouvir pessoas dizer, pastor, mas se você pregar que todo mundo é livre, vai virar uma bagunça. Se você pregar que todo mundo é livre, cada um vai fazer o que quer, vai virar uma confusão. Pastor, você não sabe o que esse pessoal quer fazer. Se o senhor falar que pode... De outro lado, também é comum pessoas encolhidinhas, dizendo assim, por favor, pastor, me diz o que eu faço, me diz para onde eu vou ou não vou, posso ou não posso, pego ou não pego. Gente que gosta de ter alguém o tempo todo lhe dizendo o que pode e o que não pode fazer. Mas a vida com Cristo não é assim. Por quê? Porque a vida com Cristo é guiada pelo Espírito de Cristo, que está nos nossos corações. E o Paulo diz então no primeiro versículo do capítulo 5, leia aí, acompanhe comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é um jugo de escravidão? Um jugo de escravidão é um conjunto de normas, um conjunto de orientações, um conjunto de regras
às quais você precisa se amoldar, aos quais você deve se encaixar. E no caso aqui da carta que o Paulo está escrevendo, normalmente ele está dizendo do quê? Falando a respeito de quê? Um conjunto de regras religiosas. Um conjunto de regras religiosas. Queridos, nós precisamos perceber coisas que estão escritas na Bíblia, que o Senhor Jesus diz, coisas que nós aprendemos aqui. Nós não vamos desprezar a lei de Deus, mas a lei de Deus não é um fim em si mesmo. Ela é um meio que Deus usou. Ela é um meio que Deus usou e ainda usa para nos ensinar, mas não para nos cativar. Quando o pastor fala aqui, por exemplo, da generosidade, é muito importante a gente contribuir, mas a gente contribui, não é como uma obrigação religiosa, a gente contribui porque o Espírito Santo de Deus está produzindo em nós generosidade, nós estamos ficando parecidos com Ele. Nós estamos ficando parecidos com Ele. Nós deixamos de ter a lei como um tutor e passamos a ter o Espírito de Deus como uma influência na nossa vida. Uma influência desejada por nós, uma influência buscada por nós, uma influência amada por nós. Aí vem alguém dizer, não, é importante você guardar o sábado. Crente guarda o domingo, né? Guarda também mais ou menos. Aí diz assim, não, você não tem obrigação de guardar o sábado, mas Deus se preocupa muito se você descansa. Porque o sábado, meus queridos, não é dia de ir na igreja. O sábado de Deus que Ele ensinou para o povo de Israel é, povo de Deus, vocês precisam descansar, cooperar, não é? Cooperar com Deus, você precisa cuidar de como você se alimenta, cuidar do seu sono, quantas horas você dorme, você faz atividade física, você descansa. Você descansa. Então não é uma questão de lei, não é uma questão de lei. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E o Espírito Santo do Senhor vai dirigindo as nossas vidas, vai falando conosco o quê? Aquilo que é bom para nós. Aquilo que é bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Gostei muito desse testemunho. Gostei muito dessa abordagem com o moço lá. É isso mesmo. Não é só comigo isso aqui. A minha vida é dádiva de Deus. E Deus quer usar a minha vida para abençoar as pessoas ao meu redor. Então eu não posso falar assim, o que eu faço com a minha vida é problema meu. Não é não. Não é não. Porque Deus tem uma coisa que Ele quer fazer por meio da sua vida para o bem de quem está perto de você. Para o bem de quem está perto de você. Então, você é livre, mas você não vai se permitir ser subjugado. A primeira baliza que o Paulo diz é simples. Irmão, não abra mão da sua liberdade. Irmão, ninguém manda em você. Irmão, Deus, que poderia mandar em você, não quer mandar em você. Sabia disso, que Deus não quer mandar na sua vida? Deus não quer mandar na sua vida. Sabe o que Deus quer? Ele quer que numa relação de amor com Ele, você perceba o quanto Ele ama você. E o quanto a vontade dEle é boa para você. O quanto andar com Ele, ouvir a voz dEle, vai fazer bem para você, para sua família, para sua casa, para sua saúde. Deus não quer mandar na sua vida, não. Aliás, cada vez que você faz uma coisa e fala assim,
Por que você fez isso, rapaz? Ah, eu não queria, né? Mas eu sei que é da vontade de Deus. Ah, você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus se alegra com isso? Deus se alegra quando você percebe como diria o profeta, né? Naquele salmo, o como é grande o meu amor por você, né? É isso que alegra Deus, quando você percebe o quão grande é o amor dele para você e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você deseja a vontade dele, por quê? Porque você confia nele, confia no amor dele, porque você acha que aquilo é o máximo mesmo e o melhor que pode acontecer. Você é livre. Nem Deus quer mandar em você, então não deixa ninguém controlar a sua vida e não acredite que a sua vida com Deus está relacionada com a sua vida religiosa. A Bíblia diz para nós não abandonarmos a nossa congregação, a Bíblia diz que é importante nós vivermos em comunidade, vivermos juntos, mas isso não é um fim em si mesmo. A gente se reúne porque a gente ajuda um ao outro, a gente se reúne porque a gente aprende um com o outro, a gente se reúne porque o Espírito Santo de Deus vai passeando entre nós, se manifestando na vida de um para abençoar o outro. E a gente não se reúne para aprender a ser religioso, como que é aqui a prática da religião. A gente se reúne para aprender a viver, não é isso? A gente vem aqui, não é? Para tentar aprender e ensinar como é que o Senhor deseja que a gente viva. Que a gente viva. Como é que o Senhor deseja que a gente trate os outros? Como é que o Senhor deseja que a gente trate o dinheiro, a agenda? Como é que a gente vive? A gente não vem aqui para aprender qual que é a religião certa. Como que ora, como que canta, como que contribui, como que lê a Bíblia, como que... Aliás, é muito engraçado. De vez em quando eu encontro algumas pessoas, deve acontecer isso, né? E a pessoa fala assim... normalmente os irmãos que estão aí na sala, né, do discipulado, às vezes você pede para o irmão orar, né? E a pessoa fala assim, não, ora você, eu não sei orar ainda. Né? Normalmente a pessoa que fala assim, não sei orar, o que ela está dizendo? Eu ainda não aprendi a falar evangeliquez. A pessoa fica ouvindo os crentes orarem, nós, fica ouvindo a gente orar, né? Falando umas palavras que ela não sabe, não consegue, ela fala, nossa, eu não sei orar desse jeito. E esse jeito que deve ser o certo, né? O certo deve ser falar assim, ó amantíssimo Deus, honorável Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo. Não, fala aí com Deus, o que você gostaria de falar para Ele agora? Deus, eu estou muito feliz com o que está acontecendo na minha vida. Deus, eu estou com medo dessa reunião que eu tenho amanhã. Deus, eu estou preocupado com meu filho. Ah, Deus entende português e gosta mais. Eu tenho certeza que Deus gosta mais de oração em português. Entendeu? E que revela o coração da gente e não aquela oração que é uma costura de retalho das orações mais bonitas que a gente já ouviu. Né? A gente vai ouvindo a oração e fala, nossa, que oração bonita. E a gente já pensa um dia de encaixar aquela frase na nossa oração, né? Isso é bobagem. Acontece com você, né? Tá vendo? A gente ri para a gente se entrega, né? É bobagem, gente. Com Deus o papo é simples. O papo é simples. Você acha que Deus está ali desejoso, necessitado da gente falar umas palavras bonitas para Ele? Às vezes a gente pensa que Deus tem baixa autoestima, né? E a gente quer falar umas palavras assim que Ele fica impressionado, que Ele fala, nossa, como eu sou legal. Não, Deus não tem problema. Deus não tem problema de baixa estima, Ele sabe quem Ele é e tal, né? Então pode conversar com Deus um papo reto assim, daquilo que está acontecendo, que você está sentindo, tá bom? Em nome de Jesus. Então, você é livre. Não abra mão dessa liberdade. Não abra mão dessa liberdade. Você é livre. Livre. E a segunda baliza está no... Falando de baliza, já mexe com os traumas aí de quem não conseguiu ainda fazer aquele negócio.
Mas está ali no versículo 13 do capítulo 5. Paulo reafirma: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, vocês são livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ah, que interessante, né? Versículo 1. Você é livre, não abra mão dessa liberdade de jeito nenhum. Versículo 13. Você é livre, mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Traduz isso, pastor. Não use essa liberdade como desculpa para você viver de qualquer jeito. Não use essa liberdade como desculpa para você fazer aquilo que te dá vontade na cabeça. Certo? Não use essa liberdade como desculpa para viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque isso está cheio também, né? Do mesmo jeito que está cheio de gente aprisionada pela religião, pela lei, por não pode isso, não pode aquilo, não toca e tal, também tem gente, né? Está cheio de gente que bate no peito, sou livre, eu faço o que eu quiser, né? Que ele põe até um adesivo no carro, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Eu queria ver como que esse cara vive, para ele pôr um adesivo desse no carro dele, né? Tenho certeza que ninguém aqui tem. Se tem, vai tirar, né? Se tem, não conta nada para ninguém. Agora, a mulher deu uma cotoveladinha. Não. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? É o que o Paulo diz a seguir. Especialmente porque o que ele diz a seguinte começa com ao contrário. Não é legal? Ao contrário. Ou seja, o que é o contrário de usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne? O que é o contrário disso, o oposto disso? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sabe o que é o contrário de usar a sua liberdade como desculpa para você viver de qualquer jeito? É você servir ao seu irmão, servir ao seu próximo, servir ao outro, mediante o amor. Não é mediante o interesse, né? Não é mediante o interesse. Não é mediante também, sabe o quê? Aquela vontade de se sentir útil. Isso é uma doença, sabia? Uma doença espiritual. A gente tem muitos voluntários lá na igreja, muita gente que serve. Mas de vez em quando, sábado passado mesmo, numa reunião de voluntários, eu falei isso: olha, se você está aqui porque você gosta de se sentir útil, querido, para. Você não precisa disso, você precisa entender que você tem valor, que você é importante, que você é especial, que Deus ama você, que você é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem que fazer nada na vida para você se sentir útil. Que papo é esse de ter que se sentir útil, né? Tem que se sentir útil. Sirvam uns aos outros mediante o amor. E esse uns aos outros é bem interessante também, porque fala de comunidade, né? Fala de comunidade. Eu gosto que chama comunidade, Atos. Eu gosto disso. E acho que a gente devia, de vez em quando, parar para pensar nisso. Por que chama comunidade, né? Por que chama comunidade? Porque nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós temos tudo em comum, nós somos instrumento de Deus para nos abençoarmos mutuamente. Sirvam uns aos outros, não é uma coisa que acontece em qualquer lugar, nem eu vou ver aí alguém para eu servir. Não, uns aos outros, eu sirvo, eu sou servido, eu ensino, eu sou ensinado, né? Eu aconselho, eu sou aconselhado, eu divido e às vezes eu recebo também. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei
se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quando é que a gente se morde e se devora uns aos outros? Quando a gente tem tanta consciência da nossa liberdade, e que a gente não pode abrir mão da nossa liberdade, mas a gente ainda não ganhou a consciência de que a gente não pode usar a nossa liberdade como desculpa, como justificativa, como licença para a gente viver de qualquer jeito, fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Nossa vida não é assim. Não é assim. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Porque nós somos pessoas que têm o Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nós porque um dia nós falamos assim: Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego a minha vida a você. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E nós fizemos isso de maneira sincera, senão o Espírito Santo não estaria em nós. Porque o Senhor nosso Deus conhece o nosso coração. Só que é o seguinte: Deus não muda, a gente às vezes muda. A gente faz uma decisão sincera de entregar a vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas na página 5 da nossa vida de seguir a Jesus, a nossa carne começa a pôr as suas mãozinhas para fora das mangas. E a gente começa a querer viver segundo a nossa própria vontade. E sabe o que acontece com o Espírito Santo de Deus? Ele continua lá com a gente. Ele continua com a gente, ele continua em você. Certo? Só que quem está no controle da vida? Você. Você. Quem está no controle das escolhas? Você. Quem está regulando o volume da voz na hora das conversas? Você. Quem está determinando o vocabulário usado nas conversas? Você. Por quê? Porque você é livre. Você é livre. Então Paulo está dizendo para nós, queridos, Paulo está dizendo para nós algumas coisas. E dentre tantas, vamos ficar com duas. Uma, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua vida no dia em que você a entregou a Jesus Cristo. E isso não vai mudar nunca. E a segunda coisa que ele está dizendo: mesmo tendo o Espírito Santo de Deus em você, se você não usar bem a sua liberdade, você pode viver uma vidinha muito distante da vida boa que Deus tem para você. Da vida que Ele quer usar para abençoar pessoas, da vida que vai te trazer alegria de verdade. Não permita que a sua vida com Jesus Cristo se resuma à sua experiência religiosa. A participação nos encontros, que é tão bom, né? Que é tão bom, mas às vezes não tem consequência lá fora. No jeito como a gente conversa lá em casa, né? No jeito como a gente resolve as questões no trabalho, no jeito como a gente trata as mágoas que a gente sofre. Não tem consequência, às vezes, na maneira como a gente celebra as nossas vitórias. E aí a gente vai achando e dando a importância para o nosso momento religioso, para os nossos encontros religiosos. Sabe por quê? Porque são momentos em que a gente dá uma aliviada da culpa, são momentos que a gente chora, são momentos que a gente sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está presente mesmo. E quando a gente para prestar atenção, é bom demais, né? É bom demais. Mas fica tão vazio depois, não é? Fica tão vazio depois. Por quê?
Porque lá fora a gente está usando a nossa liberdade como desculpa para a gente viver de qualquer jeito. Então o convite da palavra de Deus hoje para nós, não é? Hoje para nós, 2 convites. O primeiro, se reafirme a sua liberdade em Jesus. Se você ouvindo essa palavra hoje, lendo esses textos hoje, você se dá conta de que você está debaixo de um jugo de religião, de que você encontrou Jesus, mas de fato você não está vivendo como uma pessoa livre. Em nome de Jesus hoje, se aproprie da liberdade que você tem em Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, se você hoje, olhando aí para o seu coração, você sinceramente diria: eu tenho feito mau uso da minha liberdade. Eu tenho feito mau uso da minha liberdade. Isso tem tido consequências na minha vida. Isso tem machucado pessoas ao meu redor. Busque a Deus, conversa com Ele sobre isso. Corrija isso. Corrija isso. E diga: Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo pela liberdade que eu tenho em Cristo. Mas eu quero usar essa liberdade sob a direção, sob a unção do Espírito Santo do Senhor que habita em mim. Eu quero fazer isso hoje. Eu quero pedir perdão para algumas pessoas hoje. Eu quero corrigir algumas rotas na minha vida hoje. Eu quero tomar algumas decisões sérias aqui. Faz isso hoje, em nome de Jesus, se a palavra de Deus falou com você. Amém? Amém? Podemos orar? Podemos orar? Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, por gentileza. Queria dar a oportunidade a você de levantar a sua mão agora, enquanto todos estão de cabeça baixa, para nós orarmos depois. Se você entende que você tem sido aprisionado por um raciocínio religioso que tem feito você abrir mão da sua liberdade em Cristo. De fato, você não se sente livre, você se sente escravo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão agora, por gentileza, para eu ver e orar por você. Amém, amém. E também, se você hoje reconhece que você tem feito um mau uso da sua liberdade e que você deveria passar a deixar novamente o Espírito Santo do Senhor dirigir a sua vida. Se você entende que a sua vida está sendo dirigida pela sua carne, você está vivendo carnalmente, falando carnalmente, agindo carnalmente, fazendo mau uso da sua liberdade, quer mudar isso hoje, quer buscar o Espírito Santo hoje, levanta a sua mão antes de nós orarmos. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Pode abaixar a mão, vamos orar. Deus eterno, a tua palavra vem cheia de tanto amor por nós. A tua palavra manifesta a tua graça, o teu cuidado. A tua graça manifesta como o Senhor é um Deus bondoso, como o Senhor se importa conosco. A tua palavra fala aos nossos corações com tanta delicadeza, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus eterno, eu louvo ao Senhor junto com os meus irmãos, por causa desta liberdade maravilhosa, esta liberdade extraordinária, esta liberdade incomparável, esta liberdade que nos traz tanta saúde e que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor deseja que nós sejamos livres, e porque o Senhor deu tanto pela nossa liberdade, como nós ouvirmos hoje aqui já. O Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, de mais precioso, de mais importante, para que nós pudéssemos ser livres. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Alguns dos meus irmãos, alguns dos teus filhos, que hoje aqui
reconhecem que não têm vivido esta liberdade. Têm sido aprisionados pela religião, pela lei, por uma mentalidade controladora, uma mentalidade usurpadora da nossa liberdade. Pai, em nome de Jesus, que todos nós possamos nos apropriar da liberdade que temos em Cristo. Que em cada mente, em cada coração haja uma profunda consciência, uma plena convicção de que Cristo nos libertou. E que todos nós sejamos libertos hoje à noite de qualquer raciocínio que nos aprisione, que nos impeça de viver a liberdade que temos, que o Senhor nos deu. Da mesma maneira, Senhor, alguns dentre nós que hoje à noite reconhecem diante do Senhor com muita sinceridade no coração que não têm usado de maneira digna a liberdade que tem em Ti. Pai querido, obrigado pela sinceridade desses irmãos, pela coragem desses irmãos. Eu tenho certeza que isso é fruto do Teu Espírito Santo que habita o coração deles. Tenho certeza que isso é fruto do fato de que eles ouviram a Tua voz. E eu nem sei o que exatamente o Senhor lhes disse, mas cada um deles sabe. Pai querido, ministra perdão a estes corações, Pai. Ministra alegria a estes corações. Ministra cura, Senhor Deus, de toda culpa, de toda vergonha, de todo medo. E que cada um deles seja tomado pela mão, pelo Teu Santo Espírito. Que cada um deles seja capacitado, encorajado, fortalecido, para deixar de lado toda atitude, toda postura que significa um mau uso da liberdade. Um uso da liberdade que sabota a própria vida. Um uso da liberdade que desrespeita o próximo. E que sejamos, Pai, como irmãos, como comunidade de discípulos de Jesus, uma comunidade de pessoas cheias do Teu Espírito, servindo uns aos outros no amor de Jesus. Que seja assim para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que seja assim para a edificação da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja sempre o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.